Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, né? Que venha dar uma excelente semana, cheia da graça, do poder e da unção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, viu? Que venha ser uma semana bem abençoada e iluminada por Deus. Vamos aqui mais um vídeo a respeito da palavra de Deus. Vamos continuar nossa jornada a respeito do livro de Ezequiel. Hoje eu quero detalhar aqui, bem detalhado, a explicação de Ezequiel 37, né? Que é um Ezequiel bem conhecido, é um Ezequiel que o povo conhece bastante, né? Aprofunda bastante, que é o Vale dos Ossos Secos ali, né? Que Deus está falando com o profeta Ezequiel, né? Mas antes, eu convido você a estar me seguindo, eu convido você a estar curtindo o vídeo, a estar compartilhando com quem necessita ouvir, quem necessita escutar sobre a palavra de Deus, e está escrevendo no comentário o que você tem achado sobre o livro de Ezequiel. Então vamos lá, pega a sua caneta, pega o seu papel e pega a sua Bíblia e vamos aprender um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Sem demora, para que o vídeo não possa ficar muito comprido, mas vamos falar aqui. Hoje, como eu já falei, Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Eu quero trazer uma explicação profunda, né? Uma explicação forte e direta a respeito deste capítulo, né? Assim, quem tem acompanhado, nós temos estudado o livro de Ezequiel e já estamos no finalzinho. Para começar, nós vamos falar aqui do verso 1 ao verso 3, que é o cenário, um vale cheio de ossos secos ali, que o profeta Ezequiel teve a visão, que Deus levou o profeta em visão para um vale de ossos secos, ossos muito secos, ou seja, né, os ossos ali não tinham vida, era sem vida, uns ossos sem esperança e uns ossos sem futuro, né? Então ele tem a visão, Deus leva ele até ali e ele vê uns ossos sem vida, sem esperança e sem futuro. Esses ossos, quando o profeta Ezequiel tem a visão ali, ele quer representar Israel, que estava naquele momento destruído espiritualmente, Israel que estava naquele momento sem fé, Israel que achava que tudo tinha acabado. Então Deus leva o profeta até ali, vê aqueles ossos secos ali, para mostrar para Israel que nem tudo estava acabado, mas na visão de Israel já estava tudo acabado. Então Deus faz uma pergunta forte para o profeta ali a respeito: Filho do homem, poderão viver esses ossos, né? Ali é uma pergunta bem direta, né? Uma pergunta, vamos dizer, forte, uma pergunta que só quem tem fé sabe responder. Ela ali, Deus pergunta para o profeta Ezequiel, mas Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, né? Quer dizer, Senhor, tu sabe se pode ou se não pode viver, se pode ou se não pode transformar, se pode ou não pode esses ossos secos se tornar em vida, né? Então, o profundo aqui é a pergunta que Deus faz a Ezequiel e a resposta que Ezequiel faz a Deus, né? Então, a chave para esses 3 primeiros versículos é: quando você não vê saída, Deus ainda vê possibilidade, porque naquele vale de ossos secos, para o profeta Ezequiel talvez não tinha mais saída, mas para Deus tinha possibilidade de reviver eles, tá bom? E aqui agora nós vamos falar do verso 4 ao verso 10, que é a respeito da palavra que traz vida, né? Que é a respeito ali onde Deus manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos, e os ossos se transforma em vida. Então profetize sobre a sua vida e sobre a sua casa. Bênçãos do Senhor, que o Senhor pode transformar em algo profundo, ali como transformou ali. Porque Deus manda Ezequiel profetizar, declarar a palavra ali. E aconteceu a etapa: os ossos se juntam, né? A primeira etapa. Depois vem os tendões e carne. E a terceira aí é a pele cobre. E o quarto, mas ainda não havia vida, né? Então veio 3, só que o quarto ainda não tinha vida. Deus primeiro coloca os ossos para se ajuntar, segundo coloca os tendões e carne para se ajuntar, terceiro cobre ali, né, o corpo com a pele, só que o quarto ainda não havia vida, né? Deus mandou ele profetizar e assim ele profetizou. Depois Deus manda profetizar ao Espírito, fôlego de vida, e então eles vivem e se levantam como um grande exército, né? Porque olha aqui, o único que pode dar poder para a vida é Deus.
O único que pode nos dar a vida é Deus. O único que pode nos tirar a vida é Deus, porque se nascemos, se respiramos, se acordamos, se dormimos, é porque Deus deu a permissão, né? Então, assim como foi com aquele vale que Deus mandou Ezequiel profetizar, e Ezequiel profetizou, aqueles ossos secos se transformaram em exército. Então, só estrutura não basta, só aparência não basta, só dinheiro não basta, só fama não basta, né? Se o Espírito de Deus não há vida. Então, sem o Espírito de Deus não há vida, né? Você pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter aparência, mas sem o Espírito de Deus você é uma pessoa totalmente morta, né? Assim como a própria palavra também diz, né? Agora, do 11 ao 14, já fala sobre o significado da visão que o profeta Ezequiel tem. Então, ali Deus explica para o profeta Ezequiel a visão, né? Esses ossos são toda a casa de Israel. Deus fala para o profeta Ezequiel, porque o povo dizia: nossa esperança acabou, né? Estamos perdidos, né? Então o povo ali estava que nem os ossos secos, não tinha esperança, falou que a esperança tinha acabado, que estava tudo perdido, mas Deus promete abrir sepultura, tirar da morte espiritual, dar vida novamente e restaurar as nações. Então para o povo estava tudo acabado, mas para Deus era apenas o começo, era apenas abrindo uma possibilidade. Mesmo quando tudo parece morto, Deus ainda pode restaurar completamente a sua vida. Mas tem que ser que nem o profeta Ezequiel, tem que profetizar. E já do 15 ao 22, já é os 2 pedaços de madeira, né? Ali nós já sai do vale de osso seco e já vai para os 2 pedaços de madeira, porque Deus manda juntar 2 pedaços de madeira ali, o profeta juntar. Um representa Judá, o outro representa Israel, esses 2 pedaços de madeira, né? Então eles tornam um só, né? Porque Deus vai unir o povo novamente, acabar com a divisão de Judá e de Israel, que se tornaria uma só, né? Um lugar só. Então Deus não só revive, ele também restaura, relaciona e em unidade, né? Então Deus não só revive, ele também restaura relacionamentos em unidade, assim como foi com Judá e Israel. E do 23 ao 28 já é a promessa final que Deus faz ali no final do capítulo. Porque Deus promete purificar o povo, Deus promete ser o Deus deles, Deus promete colocar um rei, referência ao Messias, no caso, referência a Jesus que viria, né? E fazer uma aliança eterna sobre aquele povo. Então Deus coloca a sua presença no meio deles para sempre, né? Deus promete restaurar ali e coloca a sua presença sobre o meio deles para sempre. Então isso aponta para algo ainda maior, né? Porque uma restauração é uma restauração espiritual aqui em Ezequiel 37. Aquele povo achava que estava tudo acabado, mas era uma restauração completa. E a presença de Deus volta de forma permanente para aquele povo que Deus tinha se afastado, depois a presença do Senhor voltou para sempre, né? Porque aquele que buscar, achará, né? E para terminar, para não ficar muito grande, vamos encerrar. Se na vida tem áreas que parecem ossos secos ali, né? Deus está dizendo hoje, ainda tem jeito. Quando a palavra dele entra e o Espírito sopra, até o que está morto volta a viver. Então, se você tem passado por lutas, por dificuldades, se você tem enfrentado lutas muito grandes, né? Bastante luta, não se preocupa, porque se você tem se entregado a Deus, Deus está no barco. Se Deus está no barco, pode ter certeza que haverá cura, restauração, haverá coisas grandes e novas sobre a sua vida, assim como foi com os ossos secos. Amém? Fique todos na paz, que Deus abençoe. Mais uma explicação do livro de Ezequiel e que você possa estar seguindo, curtindo e compartilhando esse vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe.